que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, não é? Você que está aqui no templo, você que está em casa nos assistindo também, abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia, no texto que está em Colossenses capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Colossos, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Nós estamos no mês chamado mês da família. As nossas pregações são sobre família nesse mês. As nossas escolas dominicais, né, toda a nossa escola dominical que teremos até o final do mês, também falará sobre família. Então, nós temos um tempo para refletir sobre família. E é esse tempo, esse mês, que nós vamos fazer isso, porque esse mês é considerado o mês da família. Então nós vamos refletir sobre casamento, sobre vida familiar, sobre tudo que envolve a nossa vida com Cristo a partir das nossas famílias. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18 até o versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, aos nossos irmãos colossenses, não é? Aqueles irmãos daquela igreja, está dando diversas advertências, ensinando muitas coisas a respeito da oração, da prudência, de como andar, de como viver, de como conviver, de como manter comunhão na igreja e fora da igreja. E Paulo diz aos irmãos lá que ele está muito feliz pelo que ele ouviu da igreja. O que Paulo ouviu da igreja é que aquela igreja tinha crido na palavra de Deus e estava caminhando segundo a palavra de Deus. Esse texto é muito parecido com o texto que está lá em Efésios, a partir do capítulo 5, é quase que o mesmo texto. E acredita-se que essa carta tenha sido escrita logo depois que Paulo escreveu aos Efésios, do capítulo 5, capítulo 6, é exatamente essa mesma palavra. Aqui Paulo está falando com a igreja de Colossos, depois que ele escreveu a Éfeso na sua carta. A questão, irmãos, é que Paulo está aqui orientando como deve ser a família. E essa é uma questão que é importante para nós, é importante para a nossa vida, é importante para você, para a sua vida, porque você de fato precisa refletir sobre como está a sua casa, como vive a sua casa, se ela tem obedecido e se ela tem crido e ela tem continuado na presença do Senhor, porque de fato, mesmo a igreja que Paulo elogia aqui, é uma igreja que tinha dificuldades em casa, havia dificuldades na família. Nós precisamos entender que essas dificuldades que nós temos em família, elas não começaram agora, elas são fruto de pecado, elas são frutos daquela queda lá no Éden, que tirou toda a paz familiar. Se nós nos lembrarmos a respeito da criação que Deus fez, da família, de tudo que Deus planejou para a família, quando Ele criou o homem, criou a mulher, e deu um ao outro, e disse: vocês terão filhos, vocês vão se multiplicar sobre a terra, vocês vão cuidar dessa terra, vocês vão ser felizes na casa de vocês. O próprio homem olha para a mulher e fala: nossa, agora sim é bênção de Deus para mim, nós vamos viver o melhor dessa terra, porque nós vamos viver na presença de Deus, e vamos ter uma família ajustada. O pecado destruiu tudo, e o pecado destruiu muito rapidamente. O pecado destruiu a confiança da esposa no marido, do marido na esposa, dos filhos nos irmãos e nos pais, dos pais nos filhos. Então tudo a partir daquele momento começa a ficar mais complicado. E nós temos caminhado ao longo da história. Se aqui já era difícil, imagina hoje. Com tudo que nós temos, com todas as informações que nós adquirimos, com toda a formação
que o mundo adquiriu, com todo esse crescimento que o mundo atingiu, com a visão mundana que a grande maioria das famílias também adquiriu, então a família corre risco, e está correndo risco há muito tempo, não é de hoje, e agora muito mais, diante de tantas coisas que têm acontecido, de tanto endurecimento do coração, de tanta dificuldade que nós temos de relacionamento. Porque a Bíblia, irmãos, ela fala de um relacionamento principal, que é o relacionamento dos filhos de Deus com o próprio Pai, com Deus. Mas ela trata também dos nossos relacionamentos, da nossa casa, marido e esposa e marido, filhos, não é? Dos amigos, dos parentes, dos irmãos da igreja. E todo esse relacionamento ficou manchado, e é muito difícil hoje encontrar pureza nesse relacionamento, se não impossível, não é? Se não é que é impossível encontrar pureza nos relacionamentos que nós vemos hoje em dia. E o mundo caminha para uma dissolução que nós não sabemos até onde vai. O que nós sabemos é que Cristo irá refazer tudo isso, mas não temos data para isso acontecer. Antes disso, o mundo irá sempre, e nós caminhamos para a destruição da família, que em muitos países já aconteceu. Em muitos países já não existe mesmo um núcleo familiar, e o Brasil caminha a passos largos para essa dissolução familiar, admitindo todo tipo de família agora. Nós já estamos nessa fase. Estamos primeiro admitindo que a família pode ser constituída de forma que ofende a palavra de Deus, mas que vai ficando cada dia mais normal, inclusive nos nossos círculos, inclusive nas nossas casas, inclusive no nosso pensamento. A gente vai admitindo cada vez mais aberturas que dão margem a que nós tenhamos uma família completamente desfigurada daquela que Deus criou. É o caminho, está acontecendo, já aconteceu em diversos países, e no Brasil já não é diferente, já está para acontecer. Então essa carta escrita há tanto tempo, não é? Cerca de 2000 anos, é uma carta que, se era preciosa para aquele tempo, essa advertência aqui é mais preciosa ainda hoje para nós. Traz para nós uma reflexão maior a respeito do que nós pensamos sobre família. Essa aqui é uma transcrição mesmo da que Paulo disse aos Efésios. E ele inicia a sua fala sobre uma família cristã correta a partir de um pressuposto que não pode faltar para uma família correta. No versículo 18, ele diz que os irmãos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que os irmãos deveriam evitar a embriaguez e buscar encher-se do Espírito, porque o efeito de um e de outro são completamente diferentes. Se a embriaguez leva à dissolução, o Espírito leva à sabedoria. E nós sabemos que o princípio que pode garantir o sucesso da nossa família, que pode garantir o sucesso das famílias, é um princípio sobre o qual Paulo vai se referir depois, está explícito na capacidade que nós tenhamos de sujeitar-nos uns aos outros. Não há possibilidade de um casamento dar certo se nós não nos sujeitarmos uns aos outros. Já poderíamos tirar aqui 2 princípios valiosos para as nossas casas: obter sabedoria através do Espírito e sujeitar-nos uns aos outros em Cristo. O grande problema é: estou disposto a me sujeitar a outra pessoa? Será que a esposa está disposta a se sujeitar ao seu marido? Será que o marido está disposto a sujeitar-se à sua esposa? Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele diz que isso é obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem encher-se do Espírito Santo, infelizmente isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós sabemos que sabedoria pode ser adquirida, não é? Mediante o conhecimento humano, ela não pode ser adquirida, mas ela só pode ser adquirida no conhecimento do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, nos ensina que a sabedoria deve ser pedida a Deus, porque Deus dá sabedoria liberalmente àquele que pede. E nós sabemos, através de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter uma família ajustada? Comece pedindo a Deus sabedoria para cuidar da sua família, para conviver, para ter paciência, para ter sabedoria e fazer as coisas do modo como Deus gostaria que você fizesse. A sabedoria é algo divino, mas é possível ao homem que tem fé no Senhor. Ela não tem a ver com estudo,
ela não tem a ver com capacidade cognitiva, ela não tem a ver com sucesso, ela não tem a ver com dinheiro, ela tem a ver no relacionamento que você tem com Deus. Sabedoria é algo divino que Deus dá ao homem que tem relacionamento com Ele. Deus dá conhecimento, a intimidade do Senhor é para aqueles que temem o Senhor. Uma outra coisa que nós podemos aproveitar para a nossa vida é que sujeitar-se não tem a ver com humilhação vergonhosa, com rebaixamento. O grande problema é que se você procurar o dicionário agora e for ler no dicionário o que significa sujeitar-se, vai dizer que é rebaixar-se para que o outro suba. Qualquer dicionário que você buscar agora vai dizer que sujeitar-se é rebaixar-se ao nível em que o outro esteja superior, que o outro mande, que o outro faça e aconteça e que você obedeça. Mas esse não é o sentido do sujeitar-se segundo a palavra de Deus. O grande problema é que nós pensamos como o mundo pensa, nós estamos com a nossa cabeça naquilo que nós aprendemos na escola, no vernáculo que nós podemos adquirir ao longo do nosso tempo, e aí a gente pensa que sujeitar-se realmente é isso mesmo. Eu não vou me sujeitar a ninguém. Esse é o nosso pensamento corrente. Mas o sujeitar-se bíblico não é isso, não tem a ver com humilhação, não tem a ver com a vergonha, não tem a ver com rebaixamento, mas com a capacidade que o Espírito Santo outorga àqueles que compreendem a sua finitude, aqueles que compreendem a sua incapacidade de fazer tudo, aqueles que compreendem a necessidade do outro, aqueles que compreendem o desejo de paz na vida. É interessante que quando nós nos relacionamos para um casamento, o que nós mais queremos é fazer o outro feliz. Mas depois que nós casamos, o que nós mais queremos é ser felizes. Porque é um desejo que nós temos. Parece que a gente disfarça durante o namoro, durante o noivado, e diz assim, não, eu quero casar e vou fazer de tudo para que o fulano seja feliz. Mas quando casa e chega em casa, fala, você não está fazendo nada para mim, para que eu seja feliz. E esse é um problema nosso. É um problema que nós temos. E começa nessa mudança de perspectiva. Se nós temos uma perspectiva antes do casamento, quando há essa mudança de perspectiva, aí nós temos um problema de relacionamento. Porque aí tudo que o outro faz não dá, não serve, não pode, não resolve, não melhora, não faz com que eu me sinta realizado. Se eu me casei para realizar, agora depois de casado eu quero ser realizado. E esse é um problema que todo ser humano enfrenta. Parece que o noivado, o namoro, é uma fase em que a gente, de fato, pensa em outras coisas. A gente sonha, a gente projeta, mas quando casa, é difícil manter o mesmo pensamento. Sujeitar-se e ter sabedoria é uma tarefa primordial dentro do casamento. O que mais falta no casamento moderno é exatamente aprender a ter sabedoria para lidar com os relacionamentos e a capacidade de sujeitar-se ao outro, tanto marido quanto mulher. Enquanto nós não entendemos o que a Bíblia quer dizer sobre sujeitar-se, nós não vamos ser capazes de nos adaptar, de fornecer as condições para que o nosso lar seja feliz e que não haja tanta cobrança como há. Essa carta reflete um contexto que o povo cristão já estava vivendo dentro de casa, trazia reflexo dentro da igreja, porque se a família não se estrutura, a igreja não vai subsistir. A estrutura familiar bem constituída, ela não é a base só da igreja, ela é a base da sociedade inteira. A sociedade reflete o que vai acontecendo dentro das nossas casas. A igreja reflete o que vai acontecendo dentro das nossas casas. O nosso compromisso com Deus é reflexo do que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. E precisamos ter cuidado com isso. A ética cristã é de obrigação recíproca. Segundo Paulo, a obrigação dos maridos é tão importante como das mulheres, e os pais estão ligados aos filhos, tanto por deveres, como obrigações, e como vantagens, e como coisas boas que podem acontecer. Toda a direção da ética cristã não é perguntar o que é que os outros me devem, o que é que o marido deve, o que é que a esposa deve, o que é que o filho deve, o que é que os pais devem, mas é perguntar o que eu devo à minha família, o que eu posso fazer pela minha família, como eu quero conduzir a minha família.
Nós estamos agora no começo do mês. Até chegar ao final, nós teremos algumas exposições a respeito de família e teremos escolas dominicais voltadas também para a nossa família e que falem desse assunto da nossa casa. Irmãos, esse é um assunto que não é um assunto chato, ruim de ver. É um assunto pelo qual nós devemos ter todo o interesse em aprender, todo o interesse em participar, porque diz respeito ao nosso relacionamento familiar, que reflete na igreja, que reflete na sociedade, que reflete no mundo. Toda a ética cristã, toda a vida cristã está em Cristo como centro. Em cada lar, a tônica das relações pessoais vem pela consciência que Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível na sua casa, mas presente. Enquanto vocês forem família, Cristo será sempre um hóspede que você não vai enxergar dentro da sua casa, mas Ele estará sempre presente. Ele é sempre o terceiro quando os dois estão juntos. Assim, queridos, pensando em nossas famílias cristãs, nós podemos pensar sobre alguns pilares que suportam a construção de um lar verdadeiro, o lar que você sonhou para você, o lar que eu sonhei para mim, o lar que nós sonhamos juntos em construir, porque quando nós namoramos, quando nós noivamos, o nosso pensamento é como vai ser a nossa casa, como vai ser o nosso lar. Quando nós namoramos, quando nós noivamos, nós pensamos, vamos ter tantos filhos, vamos construir uma casa, vamos construir um lar, vamos ser felizes, porque o Senhor está conosco, nós somos cristãos, o Senhor será o centro da nossa casa. E aí, de repente, você vê casamentos destruídos, relacionamentos desestruturados, porque de fato nós só sonhamos, nós não aplicamos aquilo que o Senhor nos ensina a aplicar na nossa vida. E olhando para esse texto, eu quero que nós entendamos algumas coisas que são extremamente importantes para que a sua casa seja edificada no Senhor, para que a minha casa seja uma casa feita segundo os padrões do Senhor para a minha casa. Em primeiro lugar, olhando para esse versículo número 18, Paulo diz assim à igreja: esposas, diz às esposas da igreja, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, ao seu marido. E aí o mundo taxou submissão como a transformação da mulher num ser servil, humilhado, que aceita tudo, que enfim se rebaixa para que o outro se exalte, que não tem opinião própria. Foi isso que o mundo fez, foi isso que o pecado fez. Ele transformou bênção em maldição. É isso que o pecado faz. Ele transforma algo que é bom em algo ruim. Se é bíblico que as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, que elas devem ser submissas aos seus maridos, não é verdade que elas são escravas dos seus maridos. Não são escravas, nunca vão ser. Mas o pensamento mundano é de que são, que devem fazer todo o trabalho que o homem não vai fazer, que elas são necessariamente domésticas para que os homens sejam os senhores. Esse não é o significado bíblico. Na Bíblia o significado de submissão é nobre, é digno, é respeitoso. Significa estar debaixo da mesma missão do outro. Significa que o homem tem uma missão e a mulher está debaixo da mesma missão. Que os dois se uniram pela graça e pela misericórdia de Deus para construir algo que é bom. E a mulher tem papel importantíssimo nessa construção. Até o mundo entende, não é? Por trás de um homem bom tem sempre uma mulher espetacular, não é? Então, significa estar debaixo da mesma missão. Significa, no caso aqui da palavra de Paulo, honrar o outro, viver com dignidade, ajudando o outro na sua missão de levar a família ao sucesso. Deus não criou a mulher para que o homem não fosse, para que essa família não fosse levada ao sucesso, a viver o melhor. A mulher foi criada para isso,
para que ela, junto com o seu marido, tenha uma missão de levar a palavra de Deus, de levar Jesus a quem não conhece, de poder mostrar ao mundo uma família feita segundo os propósitos de Deus. O homem entendeu errado, inverteu o processo. Aí ele se acha dono da mulher como se ela fosse um objeto, como se ele pudesse manobrar à vontade, faz o que quer dela. Não, querido, não foi para isso que Deus fez sua mulher, não. Não era essa a intenção do Criador, nunca foi. Deus detesta a escravidão, e mulher não foi feita, não foi criada para ser escrava de homem nenhum. Deus nunca quis isso. O que Deus disse quando ele criou a mulher? Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não vou fazer uma escrava para ele, vou fazer uma esposa, uma mulher, uma auxiliadora que seja idônea, que tenha a mesma capacidade dele, que possa fazê-lo vencer na vida junto com a sua família. E o homem, quando viu a mulher, ele disse assim: afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E a palavra de Deus diz: deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, são os dois uma só carne. Não é uma carne escrava, uma carne mandona. Não é isso que Deus fez. Se você se acha machão, dono da sua casa, dono da sua família, dono da sua mulher, hoje eu quero dizer, você não manda nada. Você está achando que manda e você não manda. Não é esse o propósito de Deus para a sua casa. Não é isso que Deus pensou quando Ele te deu uma mulher, uma auxiliadora idônea para viver com você, para que vocês dois, o lar de vocês seja um lar de sucesso, seja um lar onde se vence as dificuldades da vida, onde a gente pode sonhar, pode projetar e pode vivenciar os melhores anos da vida da gente. Eu trabalhei muito tempo em empresas e muitas vezes, mas muitas vezes, alguns funcionários diziam assim: ó, seu gerente, faz um favor para mim, arruma umas horas extras para mim fazer aí, porque quanto mais tarde eu chegar em casa, melhor. Não tinha prazer na sua casa. E mulheres que também faziam a mesma coisa, o mesmo pedido: olha, eu queria fazer umas horas extras aí, não tem aí de eu ficar aqui mais tempo. Eu disse: vá para casa, vá viver, vá aproveitar a companhia do seu marido, da sua esposa. Você tem mais que aproveitar, queridos. Você já pensou, quando você olha para sua mulher, o que é que você pensa? Nossa, Deus, e eu acredito que você precisa pensar assim: Deus me deu a sorte grande, porque Deus me deu a mulher mais perfeita dessa vida, cheia de defeitos, mas a mais perfeita que eu poderia encontrar. O homem entendeu errado, inverteu o processo, agora ele se acha dono da mulher, como se ela fosse um objeto. Ele pode manobrar à vontade, ele pode fazer a sua vontade, ele faz o que ele quer, a mulher não importa, não pede opinião, não resolve nada, tudo é por conta dele mesmo. Então entendeu errado. Deus nunca quis isso, Deus nunca disse isso a respeito da mulher. Porque a mulher não deve se sentir inferior ao aceitar ser submissa ao seu marido, como a Cristo. Nem o homem deve se sentir dono dessa mulher, como se ela fosse um objeto. Nossos lares, queridos, carecem da compreensão entre submissão e servidão. Há uma diferença monstruosa entre essas duas palavras que se parecem. Servidão e submissão são palavras completamente diferentes, com sentido completamente diferente. Mas em muitos lares, inclusive lares evangélicos, há uma confusão entre esses dois termos. Há uma confusão, e a servidão acaba sendo algo que está acontecendo nos lares, inclusive os nossos, de alguns dos irmãos. Mas em segundo lugar, versículo 19, Paulo passa a falar sobre o marido. Versículo 19 diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Queridos, o marido é responsável pela felicidade da casa. A mulher é responsável como submissão, mas o marido é responsável pela felicidade da sua casa. Um bom marido é aquele que tem claro dentro do seu coração que ele foi criado para levar uma família a Cristo e não ao inferno. Porque tem pessoas que parecem que vão levar a sua família para o inferno,
porque já vivem um inferno aqui na terra. Isso não é propósito de Deus para a família. Se aqui Paulo diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí é um termo completo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregue a sua esposa como Cristo se entregou à igreja. Paulo diz lá em Efésios que a mulher precisa ser santificada como Cristo santificou a igreja, para que não haja mácula, não haja ruga, mas que ela seja santa e sem defeito. A mulher deve ser amada pelo marido como ele ama a si mesmo, como a si mesmo ele se alimenta, a si mesmo ele se cuida, e isso como Cristo faz com a igreja. Cristo ama a sua igreja. Paulo lá em Efésios ele faz uma analogia entre o que Cristo sente pela igreja, o que Cristo fez pela igreja, e ele joga essa responsabilidade toda nas nossas mãos, maridos, para que nós sejamos capazes de fazer a mesma coisa pela nossa esposa. Entregar-se a si mesmo por ela, para que nós a entreguemos a Cristo, santa, sem mácula, sem qualquer defeito, para que ela seja purificada no contato conosco, na vida conosco, e nós possamos entregá-la assim ao Senhor. É por isso que o homem deve ser o fiel guarda da sua casa, assume suas responsabilidades de cuidado, de afeto, de amor para com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos. Queridos, a vida ela é curiosa. Quando nós olhamos para alguns casamentos, para algumas vidas aí fora da igreja, o que nós notamos é que há um forte egoísmo no coração de maridos, coração de esposas, um forte egoísmo, porque é tudo para mim, é tudo que eu quero. Se não estiver bom para mim, que se dane o resto. O que importa é estar tudo bem para mim. E esse é um problema que nós herdamos por causa do pecado, porque eles quiseram assim e nos legaram isso. Mas nós precisamos entender que nós conhecemos a Cristo, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós somos novas criaturas, nós tivemos e temos a possibilidade de voltarmos a ser imagem e semelhança do Deus vivo. E essa imagem e semelhança do Deus vivo faz da nossa casa, do nosso lar, o melhor do mundo. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele em dificuldade, seja ele em felicidade, o nosso lar é o melhor do mundo quando nós compreendemos que a imagem e semelhança de Deus se reflete em nossa capacidade de nos enxergarmos em Cristo Jesus. Somos imagens, somos semelhanças de Deus. E é isso que faz do nosso casamento o melhor do mundo. Não é o dinheiro que entra, não é aquilo que nós conseguimos comprar, não é aquilo que nós podemos adquirir. O que faz um lar feliz, queridos, essa compreensão do marido de que ele tem uma missão para com a sua família, e para que a mulher também compreenda que ela está submissa, ela está debaixo da mesma missão. Todos nós que somos cristãos, nós temos um lar para entregar ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Você tem um lar que você vai entregar para Jesus. Veja como você vai entregar. Veja como é que você vai entregar a sua casa a Jesus. Será que ele vai poder dizer: servo bom e fiel, passe à direita do teu Senhor, venha gozar as delícias do céu, porque vocês de fato foram imagens e semelhanças do Senhor num tempo difícil, num tempo de muitas crises, de muitas dificuldades, de muita incompreensão, de muito querer viver sozinho, de muito querer resolver sozinho. Vocês viveram um mundo que vocês não mereciam, um mundo ruim, difícil, complicado, mas vocês souberam que Deus os uniu e colocou vocês na igreja, que deu a vocês a fé para que vocês pudessem crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, para que vocês vivessem o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é, queridos, viver como milionários. O melhor dessa terra é viver como servos do Deus Altíssimo, olhando para o Senhor, entregando as nossas casas e as nossas vidas para o Senhor. O amor ao qual Paulo se refere aqui, queridos, do marido pela mulher, é o mesmo amor que Cristo nutriu pela sua igreja. Não é um amor egoísta,
Quando nós olhamos para a Bíblia, que foi escrita, o Novo Testamento em grego, a palavra amor possui alguns sentidos. Tem 4 principais. Eros, que é o amor romântico, o amor da paixão no relacionamento de um casal. Filia, que é a amizade, companheirismo entre amigos e irmãos. Storge, que é essa afeição e afeto entre pais e filhos. E ágape, que é o amor divino e sacrificial de Deus pelos homens. Esse é o amor que Paulo está dizendo que o marido tem que ter pela mulher. Ágape, o amor de entrega, o amor sacrificial. O termo usado por Paulo é ágape. É um amor de Deus pelo homem e possui alguns sentidos que são práticos, esse amor ágape. Primeiro, que ele é uma decisão e não um sentimento. Se você esperar sentir amor, você está com um problema. Você precisa decidir amar. Cristo decidiu amar a sua igreja. Cristo decidiu amar você. E Deus diz que você precisa decidir amar a esposa que você escolheu. Você precisa decidir, é uma decisão, não é um sentimento. Não espere amar, decida amar. Porque se você esperar amar, você vai esperar uma série de coisas que vem junto com essa esperança. Aí você vai esperar que ela seja perfeita, você vai esperar que ela seja muito bonita, você vai esperar que ela seja educada, você vai esperar que ela seja perfeita, e isso não vai acontecer nem sempre. Então você precisa decidir amar a mulher que você escolheu. É uma decisão. Mesmo nos seus defeitos, mesmo nas suas incompreensões, mesmo nos momentos de maior dificuldade que vocês possam ter. Também é um compromisso. O amor ágape é um compromisso, é o compromisso de Deus com os homens, de fazê-los retornar à morada eterna. É um compromisso que você tem com a sua mulher. Olha o tanto que amar é mais difícil do que ser submisso. É um compromisso. Exige ação, você precisa agir nesse amor. Ela precisa saber que você ama, ela precisa compreender que você ama. Você precisa tomar atitudes que falam por si mesmo que você a ama. E esse amor ágape, ele é incondicional. Talvez você diga para sua mulher: eu vou gostar muito de você, vou amar você, mas vamos aqui escrever uma certidão onde a gente vai colocar as suas obrigações para mim poder amar você. Não tem, querido. Não é assim. Deus olhou para a igreja e falou: é imperfeita. São ovelhas que não parecem não ter pastor. Mas eu amo essa igreja. Eu amo esse povo, eu vou morrer por eles. É assim, querido. Casamento é assim. A gente olha e tem muito defeito. Assim como nós temos como maridos, as esposas também têm seus defeitos. Mas você decidiu amar. E quando você decidiu casar e decidiu amar, então você precisa compreender que esse amor é o amor que Deus ensinou, que Cristo ensinou a igreja a amar, que Cristo derramou em favor da sua igreja. Cristo amou a igreja, Cristo comprometeu-se com a igreja, Cristo agiu em favor da igreja, e Cristo não dependeu de qualquer resposta dos homens para amar a sua igreja. Deus não olhou e falou assim: não, aquele ali é bonzinho, vou aproveitá-lo na minha igreja. Nossa, aquele ali é fantástico, vou trazê-lo para a igreja. Não dependeu de você. Não dependeu de você. O marido precisa amar a esposa, comprometer-se com ela, agir em seu favor e não depender que ela faça algo em troca, que ela responda de forma efetiva ao seu amor. Ela responderá se ela for amada. A esposa que é amada, ela responde, querido. Você não precisa esperar, você não precisa pedir, você não precisa comprar, você não precisa fazer nada. Ela vai responder ao amor que você der a ela. Quando ela se sente amada, ela responde com amor. Mas em terceiro e último lugar, versículo 20, versículo 21, Paulo diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, por fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Aqui Paulo diz, dessa forma, aos Efésios no capítulo 6, versículo de 1 a 4, que nós estamos estudando na escola dominical, ele diz: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e vocês pais não levem seus filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Viu como Efésios, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele sintetiza o que ele já tinha escrito em Efésios? Não é preciso entender teologia para entender o que Paulo está dizendo. Todos os textos que nós lemos aqui, você não precisa de teologia nenhuma para entender. Um lar só é verdadeiramente lar quando nós entendemos o posicionamento de cada um, a responsabilidade de cada um, e nós agimos decididamente para que os objetivos, os planos, as expectativas que nós construímos juntos se tornem realidade, para a alegria de todos aqueles que compõem esse lar. Lar só é verdadeiramente lar quando nós entendemos o posicionamento de cada um, quando nós entendemos a responsabilidade de marido, de mulher e de filhos, e agimos para que as nossas expectativas, aquilo que sonhamos, aquilo que nós tratamos, aquilo que nós conversamos e combinamos, se torne realidade para um lar verdadeiramente grande diante do Senhor. Não adianta, queridos, termos uma esposa dedicada, submissa, com uma visão maravilhosa da obra de Deus na sua família, se não somos maridos que amam as esposas, que têm essas esposas na maior conta, que agradecem pelo sacrifício que elas fazem. Não adianta, mulher, se você tiver um marido que a ame, se essa mulher não estiver disposta a respeitá-lo, compreendê-lo, ajudá-lo nas suas lutas pessoais. Não adianta termos filhos que obedecem se não ensinamos desde os primeiros passos o valor de uma família nas mãos de Deus. Não adianta termos pais que nos amam e nos ensinam se não estivermos dispostos a honrá-los com obediência e com amor. A família que Deus projetou desde o Éden é uma família cujos parâmetros estão debaixo do conselho da sua vontade. Uma família que é orientada segundo o espírito da promessa. O que temos hoje, queridos, são famílias desestruturadas, porque o seu padrão é o padrão da sociedade, o padrão do avanço tecnológico, o padrão que o mundo tem, mas não é o padrão do Senhor. Não levem seus filhos à ira, tratai-os com disciplina e admoestação do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a família de Deus se firma em algumas premissas que são inegociáveis. Maridos que amem suas esposas, que se sintam responsáveis pela manutenção de uma casa que vive em paz, que tenha em vista a direção do Senhor. Olha só qual é a visão que Deus tem para um marido: que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que se sinta responsável pela manutenção de sua casa, que viva em paz e que tenha em vista que a sua casa é dirigida pelo Senhor. A família de Deus se firma também na premissa de que mulheres se sintam debaixo da mesma missão do marido, que colabore decisivamente para o sucesso do seu lar. A família de Deus se firma também na premissa de que filhos amam e honram os seus pais e que pais abençoam seus filhos. E eu espero que esse seja o lar de cada um dos irmãos aqui. Eu espero sinceramente que o mundo não traia, ou que o mundo não faça trair a confiança que Deus deu a você ao te entregar uma esposa, e ao te entregar filhos, ao te entregar um marido, ao te entregar pais. Porque a premissa de Deus para essa família é que ela viva na paz do Senhor, sob a direção do Espírito Santo, que esses componentes dessa família se encham do Espírito Santo de Deus e que vivam de fato e de verdade a alegria de serem casados, de constituírem um lar onde os filhos serão crescidos para o Senhor, serão direcionados para o Senhor, onde os filhos têm uma base firme para viver, onde um não se envergonha do outro, onde um ajuda o outro nas suas dificuldades, porque é assim que o lar cristão precisa ser, para que haja paz na sua casa, querido, querida, para que você possa gozar da paz do Senhor dentro do seu lar, para que você possa entender a razão pela qual Deus juntou vocês, para que Deus haja contínua, proficuamente no seu casamento, na sua vida, para que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Um lar feliz é um lar que cresce, é um lar que pode definir claramente aquilo que Ele quer para o futuro. E eu quero fazer algumas aplicações para você.
Se você é marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aprenda que a vida do marido muitas vezes é uma vida de sacrifício pela sua esposa. É uma vida de entrega. É uma vida onde a gente só encontra significado quando nós entendemos o que Cristo fez pela igreja. Quando nós entendemos que nós fomos escolhidos para fazermos uma pessoa feliz. Uma pessoa que precisa ser cuidada, precisa ser não só agradada, mas é uma pessoa que precisa ser tremendamente amada e cuidada por nós. Se você é marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrifique por ela se for necessário. Se você é esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja é submissa ao Senhor. Seja submissa ao seu marido. Entenda a missão que Deus deu para você levar avante junto com Ele. Entenda a missão que Deus deu ao seu marido, para que você cresça no sentido de acompanhá-lo em tudo que for necessário para que ele se dê bem, para que a família cresça. Se vocês são pais e mães, eduquem seus filhos no temor do Senhor. Eduquem seus filhos no temor do Senhor. Ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar. Escreva nas suas testas, escreva no umbral da sua porta. Onde você estiver, lembre-se sempre, seus filhos são herança do Senhor. Eduque-os no temor do Senhor. Não são filhos que você teve para colocar no mundo, são filhos de Deus que Ele entregou, sob o seu cuidado, sob a sua proteção. Ensine os seus filhos. Se vocês são filhos, honrem, amem seus pais. Se você ainda tem o prazer, o privilégio, a grata satisfação do Senhor de ainda ter os seus pais, ame seus pais, honre seus pais, abençoe seus pais, não os deixe, não os coloque em segundo plano, mas sejam submissos e honrem os pais que Deus deu para cuidar de vocês. Para isso, só Paulo para ensinar como fazer. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos de Paulo nos orientar como ele orienta lá em Efésios, no capítulo 5. A partir do versículo 13. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O único jeito de sermos submissos um ao outro, de vivermos esse lar que Deus projetou para nós, livres do pecado, da maldição, da lei, é vivermos na esperança que só o Espírito Santo pode colocar no coração de cada um de nós. Que nós tenhamos lares tremendamente abençoados pelo Senhor, que nós possamos viver essa graça de termos lares que refletem e expressam gratidão ao nosso Deus. Quero chamar os presbíteros.